Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre monômio ou monômios. Então, o que é um monômio? Monômio, na verdade, é uma expressão algébrica definida apenas pela multiplicação entre o coeficiente e a parte literal. Uma explicação bem mais teórica de o que é um monômio poderia ser: são expressões algébricas que possuem multiplicações entre números e incógnitas, que são as partes literal, certo? Então, assim, uma expressão não é um monômio quando apresenta pelo menos uma adição ou uma subtração, ou ainda quando possui alguma divisão por incógnita. Então, se a divisão for uma divisão por incógnita, não é um monômio. Então, em partes mais claras, eu posso dizer que um monômio nada mais é que uma expressão algébrica formada por um único termo, certo? Então, temos aqui alguns exemplos de monômios, que é aqui o 3x ao quadrado y. Você percebe que eu tenho apenas a multiplicação de 3 vezes x vezes y, né? 3 quartos de x e y, você pode dizer, e não pode divisão. Não pode divisão se a parte de baixo for uma incógnita, ou seja, for uma letra, certo? Aqui eu tenho a multiplicação de 5 vezes a vezes b vezes c. E tenho menos x, z e y. Então, no monômio, eu não posso ter a soma ou a subtração entre duas letras, ou entre letras e números, certo? E um monômio, pessoal, ele possui coeficiente, parte literal e grau. Então, o coeficiente é o número que vem multiplicando a parte literal. E a parte literal são as letras, que são chamadas de incógnita. E o grau é o expoente da parte literal, ou seja, o expoente das incógnitas. Por exemplo, no primeiro exemplo aqui, eu tenho o monômio 5x. Então, 5 vezes x, o coeficiente é quem? 5, que é o número que está multiplicando a parte literal. E a parte literal é quem? X. E o grau, o expoente da parte literal, qual é o expoente aqui quando não tem nenhum número? O expoente é 1, então o grau daqui é 1. Tranquilo? Nesse segundo exemplo aqui eu tenho 8x y ao cubo. O coeficiente, o número que está multiplicando as letras, então é 8. Parte literal, as letras e seus coeficientes, x, y ao cubo. E nesse caso aqui, quem vai ser o grau? O maior expoente. Por exemplo, o expoente de x aqui é 1, e o de y é 3. Então, o grau aqui é 3. AB. Quem é o coeficiente? Se não tem nenhum número aqui na frente, porque o número aqui que está aqui na frente é quem? 1. Parte literal, AB. O expoente aqui, é 1, Então, o grau é 1. Menos XYZ. Quem é o coeficiente? Menos. Quem é o número que está multiplicando aqui? Se não tem nenhum número é porque é 1. Parte literal, as letras X, Y e Z. Qual é o grau? O grau eu falei a vocês que são expoentes, O expoente aqui, não tem nenhum expoente. Se não tem é porque é 1. Então o grau aqui desse monômio é 1. Nesse caso aqui, quem é o coeficiente aqui? Em cima eu tenho 1, embaixo eu tenho quem? 2. A parte literal, A, B, C. O grau, novamente 1, porque os expoentes aqui sempre todos três são 1. Nesse caso, meu coeficiente é menos 3 meios, O número que está em cima e o número que está embaixo. Parte literal, x, y. E o grau vai ser 1. Então, lembre-se, o coeficiente é o número que vem multiplicando as letras. Parte literal são as letras. E o grau é o expoente, o maior expoente. Também, pessoal, quando eu tenho monômios
que possui a mesma parte literal, eu digo que esses monômios são semelhantes. Então, monômios semelhantes são aqueles que possuem a mesma parte literal, certo? Então, nesse exemplo aqui, ó, eu vou olhar aqui, ó. Quem é a parte literal aqui, ó? XY ao cubo, né? E do segundo, ó, XY ao cubo. O coeficiente é diferente, né? Mas a parte literal não é a mesma, então, ó, semelhante. Nesse caso aqui, ó, a parte literal desse primeiro, ó, AB ao quadrado, do segundo, AB ao quadrado, do terceiro, AB ao quadrado. Parte literal a mesma, então, ó, é semelhante. Desse aqui, ó, parte literal aqui é quem, ó, x ao cubo. Aqui, ó, a parte literal é quem? X ao cubo. E aqui é x ao quadrado. Então, esse não é semelhante, ó. Aqui, ó, a parte literal, ó, xy. A parte literal xyz e aqui xy ao quadrado. Então, são todas diferentes, então não são semelhantes, ó. Ou não é semelhante? Não são semelhantes. Certo? Então, monômios semelhantes são aqueles monômios que possuem a mesma parte literal. E o que é a parte literal? A parte literal são as letras. Lembrando, ó, coeficiente, número que está multiplicando as letras. Parte literal são as letras. E o grau, o maior expoente das letras. Tá ok, pessoal?